Nós vamos realizar. É Cássio e Isaura, é unir pra transformar. Olá, eu sou o professor Cássio Leite, da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Paraná. Estou aqui hoje com a companheira professora Isaura Conte, também da Universidade Federal do nosso campus de Paraná, para falarmos um pouquinho da campanha Unir para Transformar. Olá, eu sou a professora Isaura Conte, eu sou do Departamento de Educação da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Paraná, e estamos aqui para falar do nosso plano de gestão, porque estamos candidato e candidata à direção do campus. Isso, nós estamos passando por um momento importante do campus de Paraná, que é a eleição para a direção e vice-direção do campus. E a partir de um coletivo que se constituiu nesse campus, que espera uma renovação na gestão, nós estamos candidato e candidata, então, à direção de campus com uma proposta que se intitula Unir para Transformar. O objetivo é falarmos um pouquinho desse plano e nos apresentarmos à comunidade para além do que nós já trabalhamos ao longo dos últimos dias nessa campanha. Nós temos uma proposta de gestão estruturada, né, que foi construída a partir de um diálogo com a comunidade, e esperamos aqui nos próximos momentos apresentar um pouco dessa proposta. É isso aí, professor. Então, a gente construiu, junto com um coletivo grande de pessoas, escutando alunos. Foram mais de 20 ocasiões onde nós sentamos com as turmas, várias turmas de alunos, com técnicos, com todos os departamentos aqui do campus, e fomos juntando todas as demandas, todas as propostas que poderíamos transformar num plano, e apresentamos agora em 4 eixos, né? Então, nós estruturamos em 4 eixos para organizar bem como que vai ser a nossa proposta, né? Como que está a nossa proposta. Caso formos eleitos, nós temos um plano de gestão bastante robusto e bastante, dá para dizer assim, ele é instigante, enfim, ele nos impulsiona a estarmos em movimento, né? Isso, e nós gostaríamos também de reforçar que foi construído de forma muito democrática esse plano de gestão, a partir de ideias escolhidas junto à comunidade, em diferentes segmentos, né, junto aos estudantes, a técnicos e técnicas, professores e professoras. Mas antes de falarmos exatamente do nosso plano, acho que seria importante nos apresentarmos para a comunidade, nossa formação, um pouquinho da experiência profissional, acadêmica que acumulamos na universidade. Então, eu sou egresso desse campus, né, eu fiz meu curso de graduação em licenciatura em matemática, de 2002 a 2006, aqui no campus de Paraná. Depois eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em educação na Universidade Federal de Mato Grosso, onde também fiz o doutorado em Educação em Ciências e Matemática. Estou docente desse campus desde 2011, no Departamento de Educação Intercultural, e ao longo de 14 anos, então, como docente da UNIR, tive a experiência de participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, de gestão também, né? Exerci a função de chefe de departamento, coordenei projetos de pesquisa e extensão, e a gente acredita que essa experiência acumulada ao longo desse período contribuiria para a execução desse plano de gestão, numa eventual gestão Unir para Transformar. Então, acho que a professora Isaura tem uma trajetória parecida, que ela vai também se apresentar agora, em termos de formação acadêmica e de experiência de gestão. Isso, então a minha trajetória, ela é toda na educação. Eu sou pedagoga, fiz mestrado em educação e doutorado também em educação. Estou na UNIR há quase 8 anos, antes disso eu vim da Unemate. E aqui na UNIR tenho me ocupado com ensino, pesquisa, extensão, desde que cheguei. Também atuei como chefe de departamento, no núcleo estruturante do curso, no Conselho Superior Acadêmico, faço parte de várias equipes, comissões, gestão de contrato, então isso nos dá uma experiência também, e é o trabalho que nós temos desenvolvido arduamente ao longo dos tempos, né? Esses anos de UNIR nos possibilitaram conhecer também dos problemas da universidade, né, professor Isaura? Então, além da formação e da experiência acadêmica que o trabalho nos proporcionou, também conhecemos um pouco dos problemas e limites e dificuldades enfrentadas pela instituição. Eu penso que tudo isso favorece, né, uma forma de fazer gestão do campus da UNIR de Paraná de forma diferente do que a gente tem observado nos últimos anos.
Então, eu penso que a gente tem afinidades, né, profissionais, afinidades de formação, afinidades ideológicas, inclusive, né, a gente milita na educação há um tempo, no movimento sindical, junto aos movimentos sociais. Eu penso que tudo isso é favorável, né, favorece um exercício da função de diretor e vice-diretora de forma bem qualificada, né? Essas ações favorecem porque elas nos levam a olhar para a comunidade e estar com a comunidade. Então, gestão nós fazemos para dentro, né, com a Unir, mas também para fora e escutando muito, né? Por isso que um dos nossos eixos é gestão democrática. Perfeito. Então, eu penso que essa experiência que a gente traz, os movimentos sociais, o movimento estudantil, o movimento sindical, agregam, né, a uma eventual gestão, né, para implementar o nosso plano de gestão, que nós vamos falar agora na sequência. Eu penso que poderíamos falar um pouquinho do processo de construção do plano de gestão, que foi a partir de uma escuta sensível e sistemática junto à comunidade do campus, né, professora Isaura? Nós fizemos ontem a 20ª reunião com estudantes do campus, especificamente com os estudantes da licenciatura intercultural. Hoje o campus de Ji-Paraná tem 7 cursos de graduação, 4 cursos de mestrado, né? Tem os servidores docentes, as servidoras docentes, servidores técnicos e técnicos. A gente teve a oportunidade nesse último mês, né, nessas últimas 4 semanas da campanha, de dialogar e de escutar, né, as demandas e expectativas de cada um desses setores. Então nós temos um plano que está estruturado em eixos, são 4 eixos. Dentro de cada um dos eixos nós temos os temas e as ações, né, para a implementação de cada um desses temas. E esses temas não surgiram só de nós, surgiram desse coletivo, dessa grande escuta. Isso nos dá confiança para dizer que nós estamos trilhando um caminho já bem democrático desde agora, e é desafiador, porque tem muito por fazer. Nós escutamos muito, e por isso que o plano de gestão nosso tem mais de 30 páginas. O plano, de fato, ficou bem grandão, mas a gente tem dito que ele é do tamanho dos desafios e das demandas do campus, né? Ele não é nem um pouco menor do que as expectativas da própria comunidade, né? Então, como a professora Isaura disse, todos os eixos, os temas e as ações surgem, né, desse processo de escuta junto à comunidade. Portanto, é um desafio aos gestores e gestoras implantar, né, o plano, inclusive por um cenário de restrição orçamentária, que não é algo que afeta apenas a Universidade Federal de Rondônia, mas a todas as 69 universidades federais, mas que nós indicamos no nosso plano caminhos para superar, né, essas restrições que tem acometido o campus de Ji-Paraná. Então, a gente vai ter a oportunidade de falar de um dos eixos, que é o eixo de infraestrutura, por exemplo, que é o que tem mais temas e ações no nosso plano de gestão, para o qual é fundamental rompermos com uma certa inércia de planejamento e elaboração de projetos para captação de recursos para além do que vem ordinariamente para a Universidade Federal de Rondônia, né? Então, nós teríamos que, como primeira medida, ação imediata, elaborar todos os projetos das infraestruturas, por exemplo, que o campus precisa, para corrermos atrás de recursos para construção, não é isso? Isso, e o início disso está em muita conversa, em conversar com todos os setores, em ouvir os setores dentro da universidade, além daquilo que a gente já tem ouvido, né, porque demandas nós já temos, mas o como fazer isso, como estruturar, sempre partindo de muita conversa, de muito diálogo, para fazer as coisas funcionar da melhor forma possível, porque é uma questão de desacomodação nossa, né, enquanto olhando para a gestão, para fazer funcionar muito melhor e mais efetivamente. Perfeito. E quando a gente olha para os últimos 4 anos do campus de Ji-Paraná, infelizmente a gente percebe uma estagnação. Nesse período o campus de Ji-Paraná não avançou em nenhuma nova infraestrutura, por exemplo, não criou nenhum novo curso, diferentemente da realidade de outros campos da própria Unir, né? Então, nós percebemos que há a necessidade de se avançar em certas iniciativas que não foram tomadas nos últimos 4 anos pela gestão local. Então, eu percebo que o grande desafio nosso, né, professora Isaura, é romper com essa inércia e elaborar projetos que possibilitem a captação de recursos para que o campus possa avançar em infraestrutura, abrir novos cursos, né, pleitear junto à Administração Superior da Unir e junto ao Ministério da Educação a criação de novos cursos para que se atenda de fato às necessidades da sociedade e da região, né? Hoje o estado de Rondônia tem apenas 15% das matrículas do ensino superior nos cursos de graduação da Unir e do IFRO, 85% são instituições privadas, né? Nós só não estamos pior do que Santa Catarina em relação a isso. Então é urgente
tomarmos medidas, iniciativas de gestão, inclusive, para rompermos com esse cenário, né, de déficit de cursos e de vagas, dinamizar mais esse campus para atender à necessidade da sociedade local e regional, né? E tudo isso com muita transparência, porque é isso que nós sentimos falta nesse momento. Falta de transparência das ações, digamos, administrativas mesmo, o que está sendo feito, né? E nós somos servidores, os alunos também pouco sabem daquilo que está sendo feito, o que está sendo investido, ou que vai ser feito algo no campo acadêmico, nós praticamente não sabemos. Então, colocar às claras tudo isso, informar muito mais, transparência no orçamento, em tudo que nós estamos pensando, elaborando em termos de projeto, essa parece que essa vai ser e deve ser a nossa grande diferença, né? A gestão mesmo bem democrática, transparente, e que as pessoas se sintam convidadas a participar, porque se elas não sabem, elas não participam. Perfeito. Então vamos agora falar um pouquinho de cada um dos eixos do plano na sequência, para que a comunidade se intere melhor, né, de como o plano está estruturado. Então nós temos um plano de gestão estruturado em 4 eixos, e nós vamos tratar agora do eixo 1, que é o eixo gestão democrática. Esse eixo ele foi organizado a partir de reivindicações da comunidade local em relação à transparência do orçamento e em circulação de informações de interesse da comunidade. Então, o professor Isauro poderia falar de um dos temas que estão dentro desse eixo. Então, o eixo gestão democrática, para nós, ele é o primeiro no nosso plano de ação, mas tão importante quanto os outros, porque foi uma das primeiras questões que nós escutamos. Por exemplo, nós não temos informações, nós não sabemos o que acontece aqui no campus e muito menos na UNIR. Então, por isso que o nosso eixo vai falar de ação como ação, transparência nas ações, tanto daquilo que a gestão faz, das reuniões, dos encaminhamentos, dos informes todos, para que todos fiquem sabendo, assim como do orçamento. Então, precisa disseminar essas informações ao máximo possível para que a comunidade também se sinta convidada a participar. Porque se nós não sabemos, nós não podemos questionar e nós nos sentimos de fora, né? Então, a ideia é que todos possam participar. Ou seja, o acesso à informação é fundamental para se garantir a gestão democrática, né? E nós temos que valorizar a gestão democrática, a democracia universitária, porque é uma conquista histórica, né? Nem sempre as universidades no Brasil foram baseadas em gestão democrática, né? Ou na possibilidade da comunidade interna participar das decisões, das eleições internas, né? Então, é necessário a gente exercitar mais, né, enquanto gestores, o dever de garantir uma gestão democrática, enquanto membros da comunidade interna, o direito de ter acesso às informações e às decisões que são tomadas, né, professor Isauro? Isso, e aí também a realização das audiências públicas, quando nós temos que ouvir justamente a comunidade para saber também o que ela pensa sobre cursos, novos cursos, porque não é uma ideia que surge da minha cabeça, ou da tua, ou de alguém, que vai ser a melhor decisão para o campus. A comunidade também tem demandas para o campus. A universidade é pública, é gratuita e as pessoas também precisam demandar. Isso. Infelizmente, o que a gente tem escutado também nessas semanas de campanha é que a universidade é pouco conhecida na sociedade. Então, é por meio de ações como essa, de audiências públicas, né, que apresente os problemas da universidade à sociedade, colha sugestões e propostas, que nós, de fato, vamos garantir uma gestão democrática e avançar nesse aspecto em relação à gestão do nosso campus. E precisa muito, né? Precisamos muito. Então, diante dessas ações e muitas outras que nós temos estruturado no plano, é que nós pedimos a confiança de cada uma dos professores, dos técnicos e dos alunos que vão votar, para que no dia 13 nos dão esse voto de confiança. Eu, a vice-diretora, meu número é 40 e o professor Kécio é o número 44. Isso, então a votação vai ser dia 13 de novembro, das 9 da manhã às 9 da noite, em urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral, que estarão instaladas no mini auditório da biblioteca do campus. E aí será facultado a estudantes, técnicos, técnicas e docentes escolher quem vai ocupar a direção e vice-direção do campus pelos próximos 4 anos. Então, pedimos o voto de cada um e cada uma de vocês. Professor Kécio Leite, número 44, professor Isaura Conte, número 40.